Irmãos, eu tive a oportunidade, semana passada, não recordo o dia, acho que o diácono Leandro lembra, que nós fomos a um culto ali na Agrovila, dia 28, e quando nós saímos das quatro paredes, é um dos momentos mais gratificantes da igreja. Por que eu digo gratificante? Porque quando nós lemos o Salmo 126, esse salmo diz que aqueles que saem chorando e gemendo enquanto leva a palavra ou a preciosa semente, eles voltam com júbilo trazendo os seus feixes, ou seja, os seus molhos, ou seja, traduzindo para a evangelização, o resultado da evangelização. E qual é o resultado da evangelização? É a semente que ficou plantada. Se aquela semente vai cair em um coração que vai acolher aquela semente e vai deixá-la passar por todo o processo normal e natural dela, então é uma alma para Cristo. Nós ganhamos uma alma para Cristo. Se ainda aquela semente não encontrar uma terra fértil, nós não perdemos nada, porque a palavra diz que ela mesma não volta vazia. Então a palavra por si, ela vai fazer o seu próprio papel. E quando eu falo que é um privilégio para aqueles que saem das quatro paredes para levar a palavra, é de fato um privilégio, porque Deus poderia ter enviado os anjos para fazer. Os anjos desejaram pregar a palavra, pregar o evangelho, fazer Jesus conhecido ao coração dos homens. Mas Deus optou em deixar os seres humanos. E aí, esse privilégio é tão grande, mas tão grande, porque só sabe esse privilégio quem já ganhou uma alma para Cristo. Quando o texto do Salmo 126 ministra o nosso coração, dizendo: aqueles que saem gemendo e chorando voltarão com alegria, trazendo seus feixes, é porque quando semeamos a palavra, não devemos nos preocupar com o resultado daquela palavra. A palavra nos instrui que o Espírito Santo de Deus é Ele que vai fazer todo o trabalho que o Pai determinou que fosse feito. Logo, eu falo, e quando falo, a palavra está sendo ministrada. E quando a palavra está sendo ministrada, o Espírito de Deus assume. E quando ele assume, ele vai convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Porque esse é o papel da palavra, e esse é o papel do Espírito Santo. Então nós louvamos a Deus por esse privilégio de ministrar a palavra. E quando nós estávamos ali, estávamos num grupo de aproximadamente 15 pessoas, 10 a 15 pessoas. E eu confesso que eu gostaria que a igreja tivesse participado de forma mais maciça. Mas virão outros cultos. E observe que é um culto uma vez no mês. E esse culto uma vez no mês é para a igreja toda estar lá. Porque é um privilégio para mim e para você de estar lá, levando a palavra de Deus. Todos nós somos chamados com essa finalidade. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós vamos perceber que
Deus criou o ser humano, e muitas pessoas lá fora, elas dizem assim: eu sou filho de Deus. Outros dizem: eu sou filha de Deus. Mas, irmãos, eu considero isso como um vício de linguagem, levando em consideração os ensinos errôneos fornecidos às pessoas, como foi fornecido a nós no nosso início, na nossa caminhada como ser humano. Os nossos pais levaram a gente para onde? Para a igreja. Nem todos levaram, e ali aprendemos que todos são filhos de Deus, mas não é a realidade. A palavra de Deus de Gênesis capítulo 1 versículo 27 diz que Deus tomou o pó da terra, trabalhou o pó da terra, soprou nas narinas, um pouco mais adiante esse texto, soprou nas narinas daquele, vamos dizer assim, projeto abençoado, e quando ele soprou, tornou alma vivente. E o versículo 26 e 27 vem dizer que Deus criou. A imagem de Deus criou homem e mulher. Então, esse processo de criação deu a nós o direito de sermos criaturas de Deus. E mais, dentro do processo da criação, todas as coisas estavam sendo criadas, e a cada conclusão da criação, Deus dizia que era muito bom. Quando ele chega na criação do homem, ou do ser humano, ele diz o texto sagrado: e viu Deus que era muito bom. Irmãos, nós somos chamados, e de fato somos, a coroa da criação de Deus. O que isso representa? Isso é um privilégio. Somos seres pensantes, sabemos o certo, sabemos o errado. Os animais vivem por instintos, e nós sabemos que eles vivem por instintos. E nós sabemos o que é certo, e nós sabemos o que é errado, e nós sabemos quando agradamos e quando não agradamos ao Senhor. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, no verso 10, o texto sagrado vem nos apresentar, Paulo escrevendo aos Efésios, que todos nós fomos feitos para o louvor e para a glória de Deus. E o que representa ter sido criado, ou ter sido feito para o louvor e para a glória de Deus? Representa que em todas as nossas atitudes, Deus esteja sendo glorificado e exaltado. Em todas as nossas atitudes, seja o que fizermos, Deus estará sendo glorificado em nossas atitudes. Porém, quando nós olhamos para Romanos capítulo 3, versículo 23, nós vamos nos deparar com um grande mal. O advento do pecado, de Gênesis capítulo 3, vem trazer inimizade, vem trazer separação, vem trazer perda de comunhão. Logo, aqueles seres humanos que foram criados à imagem e à semelhança de Deus, aqueles seres humanos que Paulo nos fala em Efésios 2:10, que fomos feitos para o louvor e a glorificação do nome do Senhor, eles passam, pelo pecado de Adão e Eva, perderem a comunhão com o Senhor. E quando perde a comunhão com o Senhor, cria-se um abismo, cria-se um espaço em que Deus está lá e nós estamos cá. E aí a gente consegue ver na raça humana o desespero, as tristezas, os lamentos, os choros, as lutas, as negritudes da vida e tantos outros males que
com o advento do pecado, afetou toda a humanidade e, consequentemente, afetou e transformou a sua maneira de viver. Quando nós olhamos para Adão e Eva, antes do pecado, um estilo de vida. Quando nós olhamos ou continuamos olhando para Adão e Eva, depois do pecado, um outro estilo de vida. Quando nós olhamos para alguns irmãos nos dias de hoje, que cometem alguma afronta à santidade de Deus, a primeira coisa que acontece é ele desaparecer da igreja. A segunda coisa que acontece é ele não querer visita. A terceira coisa que acontece é ele descambar para o mundo e passar a soltar, extravasar aquele estilo de vida, como se Deus ainda não o amasse, como se Deus ainda não se interessasse por ele, como se ele deixasse de ser a imagem e a semelhança de Deus. Não! A imagem e a semelhança de Deus que foi feita para brilhar, conforme Efésios nos diz, no 2:10, feito para a glória de Deus, aquela imagem ela não se acaba. Você pode ver alguém caído nas calçadas, embriagado, drogado, seja em que circunstância for, a imagem está arranhada, a imagem está ofuscada, mas ele não perdeu o título de ser criatura de Deus. Ele não perdeu o título de ser e de ter imagem e semelhança do Senhor. Ser imagem e semelhança do Senhor implica muito mais do que as simples palavras, imagem e semelhança. Mas eu não quero me deter nessa noite no tocante à imagem e à semelhança, mas eu quero me deter nessa noite no tocante a eu e você termos sido criados para o louvor e para a glória de Deus, e o pecado vem, e quando o pecado vem, a gente se distancia de Deus. Ainda Romanos 6:23. O 3:23 nos diz que nós pecamos, porque todos pecaram e destituídos, separados, estão da comunhão com Deus. O texto fala, estão destituídos da glória de Deus. Já Romanos 6:23, o apóstolo Paulo ministrando, ele vem dizer o seguinte: porque o salário daquele pecado que nos afasta de Deus é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Observe que mesmo diante de toda circunstância, as mais adversas possíveis, Deus não deixou de te amar. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Deus não deixou de nos amar. Então, o salário do pecado é a morte. Se o ser humano olhar para Deus, reconhecer o seu estado de miserabilidade espiritual e se reconhecer como pecador e que precisa do perdão dos seus pecados, ele vai entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ele vai ter o perdão dos seus pecados e vai sair da condição de separado de Deus. E aí a parte B do verso diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém, amados? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando nós olhamos para o texto lido, ou os dois versos lidos, ou mais que dois, foram bem 5 ou 6, quando olhamos para o primeiro, o 16, nós vamos observar que o grande amor de Deus não levou em consideração nosso estilo de vida, a nossa maneira. Porque se Deus levasse em consideração, Ele não mandaria Jesus para morrer no nosso lugar. Ele mandaria fulminar, Ele mandaria destruir, Ele mandaria acabar com a raça humana. E alguns dizem assim: mas pastor, Deus não permitiu, porque Ele precisa de nós. Irmãos, Deus não precisa de nós. Ele nos ama, nos valoriza, é a nosso favor. Mas a palavra Deus precisa de mim é muito forte. Deus precisa de mim para ganhar almas. Deus precisa de mim para limpar esses ventiladores. Deus precisa de mim para lavar essas cadeiras. Deus precisa de mim, Deus precisa de mim, Deus precisa de mim. Não, irmãos. A ideia é que
nós tenhamos em mente uma coisa: temos o nosso valor como seres humanos, mas no tocante à obra de Deus é diferente. O texto sagrado diz que não fomos nós que amamos ao Senhor primeiro, mas foi Ele quem nos amou. E se Deus tivesse que nos amar por nossas atitudes, nós não estaríamos aqui. Mas também Ele não fez dessa forma porque precisava de glória. Não. Deus é um ser incriado, não depende. Nós somos um ser criado, nós dependemos de quem nos criou. Amém? Nós dependemos de quem nos criou. Então, duas coisas importantes nesses dois versos que eu quero abordar. Primeiro, o grande amor de Deus, olhando para nós, seres diante do estado de pecaminosidade, seres insignificantes, porém importantes. Em que sentido? Diante do amor de Deus que foi expressado. Então aí mostra, o grande amor de Deus mostra que Deus não leva, não levou e não levará em consideração a nossa atitude. Em que sentido? Se Ele quiser salvar. Se Ele quiser salvar, Ele vem ao nosso encontro, Ele proporciona a circunstância e nós nos rendemos a Ele. É assim que acontece. Por outro lado, quando nós olhamos o ato do Filho, nós vamos perceber que a cruz estava reservada para nós. Quando Cristo foi à cruz, Cristo foi à cruz por amor a nós. Cristo foi à cruz tornando-se maldito por causa das nossas maldições. O pecado que separava eu e você de Deus, Cristo tomou sobre si. E Cristo foi à cruz proporcionar a minha comunhão com o Pai e a sua comunhão com o Pai. Então Cristo poderia ter dito: eu não quero, eu não vou, deixa que eles morram no inferno. Não. Cristo nos amou primeiro e foi à cruz. E quando foi à cruz, Ele ainda perguntou: Pai, se possível, passa de mim. Eu vou tirar a palavra cálice e vou dizer pecados. Pai, se possível, tira dos meus ombros essa carga de pecados. O cálice simbolizava ali, irmãos, a multidão de pecados daqueles que não queriam nada com Deus. E nós estávamos inseridos. Depois é que compreendemos. E hoje é que temos. Mas há muitos ainda que não compreendem, ou não compreenderam, ou não querem compreender, ou que não querem a responsabilidade. Porque o Evangelho é responsabilidade. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é transformação. O Evangelho é a graça de Deus revelada ao pecador. O Evangelho são as boas novas do reino de Deus para a salvação dos homens. Amém? Agora eu quero compartilhar com os amados o versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O verso seguinte vem dizer para nós que a decisão não está diante do texto na pessoa de Deus, está na pessoa do ser humano. O texto vem nos dizer que as pessoas aborreceram a luz porque as suas obras, o seu estilo de vida, a sua maneira iria apresentar-se. Que inocência! Deus é onisciente. Deus já sabia de tudo. Mas as pessoas não foram com medo que os seus atos, que não iriam agradar a Deus, fossem expostos na frente dele. É isso que diz o texto. Então eles amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio, a luz era e é Jesus, mas eles abandonaram, deixaram de lado e optaram em viver mais
pelas trevas, para as trevas, do que para a luz. E aí, mais um ato do amor de Deus. Cristo consumou o ato. Cristo consumou o ato. E aí morreu por amor a mim e por amor a você. Amém, meus irmãos? Cristo morreu por amor a mim e por amor a você. Talvez você me pergunte: e agora, pastor? Eu digo: e agora está nas suas mãos. Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu te apresento o caminho, eu te apresento o meio. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, vem nos dizer que todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e Salvador com seus lábios, ele será salvo. O verso 10 vem dizer: com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça de Deus. Ou seja, é um ato que começa aqui e é registrado no cartório dos céus. Amém? Amém. Começa aqui, mas é registrado no cartório dos céus. Quem canta essa canção? Chaga Sobrinho, né? Cartório dos céus. Fica aqui, amados, essa breve meditação nessa noite. Eu queria ver a viola soando. Eu queria saber quem quer entregar a vida para Cristo nessa noite. Eu gostaria de saber se tem alguém afastado do caminho do Senhor, que quer se reconciliar com o Senhor, ou se tem alguém que quer confessar Jesus como o seu Senhor e Salvador nessa noite. Agora, se há: pastor, eu estou com vergonha à minha frente, peça alguém que está perto de você e vem aqui à frente. Pastor, eu estou com as pernas agarradas aqui na cadeira, peça alguém para arrancar ali o cordão que está prendendo, em nome de Jesus, e vem. Alguém nessa condição? Se não há, que o nosso Deus continue ministrando ao vosso coração.